Gabriel, prazer falar contigo. Era justamente nessa seara que eu gostaria de entrar contigo, né? Sobre a credibilidade da política monetária. O governo estimulando cada vez mais a economia, trazendo essa perspectiva de não deixar o PIB arrefecer, pode justamente trazer essa percepção de perda da política, da credibilidade da política monetária. O mercado já está precificando em algum momento esse cenário e aí até estendendo, né? A gente tem visto alguns comentários sobre que essa desaceleração e um cenário mais de desaceleração poderia fazer com que o Banco Central até chegasse a cortar juros nesse ano. Você tem essa percepção, você tem esse entendimento dessa possibilidade? Obviamente, caso a economia desaqueça e o governo não tome nenhum tipo de medida um pouco mais heterodoxa nesse sentido? Vamos lá, ótimos pontos. Eu diria que é pouco provável que o governo não tome novas medidas. A gente está vendo, né? Praticamente a cada semana o governo tenta anunciar uma medida nova para manter essa economia aquecida. Acho muito pouco provável o Banco Central cortar juros esse ano, assim, a menos que o Banco Central capitule, né? Ele aceite um domínio da política fiscal sobre a política monetária, né? Um cenário de dominância fiscal. Mas seria um erro muito grande de condução da política monetária, até porque a gente sabe que a política monetária opera com defasagens, né? Na medida em que o fiscal, né, o governo volta a pisar no acelerador no fiscal, não tem como, numa condução ortodoxa, by the book, de política monetária, o Banco Central cortar juros. A gente só tem corte de juros no ano que vem e muito gradual. Para esse ano a gente não tem, no nosso cenário, nenhum corte de juros. É esperado alguma desaceleração da economia por conta da quantidade de estímulos que foram colocados e mesmo que o governo, né, volte a pisar no acelerador, é difícil replicar na mesma magnitude a quantidade de estímulos que foram feitos no passado recente. Então, alguma desaceleração deve ter, até porque a política monetária funciona. A gente acredita que o aperto de política monetária já começou a bater em algumas linhas, principalmente de crédito, e vai bater na economia de uma forma mais disseminada. Então a gente espera alguma desaceleração da economia, mas isso está muito longe, muito distante de autorizar uma interpretação de que o Banco Central pode cortar juros esse ano por conta disso, né? Não se faz omelete sem quebrar ovo. A economia precisa desacelerar para que lá na frente o Banco Central de fato consiga cortar juros. Então, a gente está muito preocupado com essas medidas de estímulo, porque no curto prazo a gente está vendo uma desaceleração. Vamos lembrar que no mês de dezembro, vários dados que saíram em dezembro foram bastante fracos. O mercado não, tentou antecipar uma desaceleração mais forte, mas em janeiro muitos dados já tiveram payback, né? Então, parece que o dado de dezembro foi um exagero. O dado de janeiro e as prévias de fevereiro que nós temos já sinaliza a economia que está resiliente, né? Está um processo gradual de desaceleração, mas muito longe de um colapso. É praticamente um soft landing, né? E aí, se o governo de fato continuar empregando novos estímulos, essa desaceleração que a gente está vendo vai estopar e em algum momento a economia vai reacelerar. E aí o nosso cenário de PIB desacelerando de alguma coisa em torno de 3,5 para 1,5 não vai acontecer, né? A gente está falando de uma desaceleração para alguma coisa em torno de 2% esse ano e no próximo ano, justamente no ano eleitoral. Então, alguma desaceleração vai ter, justamente porque é difícil o governo replicar na mesma magnitude os estímulos que ele deu no passado recente. Mas está muito longe disso significar um corte de juros esse ano por parte do BC no nosso cenário.